Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e hoje a gente vai receber um convidado especial, que é o Stefan Hem, que é CEO e co-founder da Intelipost, que, para quem não conhece, é a principal empresa brasileira de comércio eletrônico e tecnologia de logística omnichannel. O Stefan, ele é alemão, ele é administrador formado na Holanda com passagem em Harvard, mestre em gestão de empresas pela HEC School of Management de Paris. Ele trabalhou em empresas como Google e IBM nos primeiros anos profissionais antes de ingressar em gestão de e-commerce na Europa. Está radicado no Brasil desde 2012 e hoje é fundador da Intelipost, empresa que é líder do segmento de tecnologia para gestão de transporte, com mais do que 130 milhões de investimentos e clientes como os Lojas Renner, Riachuelo, Boticário e também Via. Sem mais, vamos trazer aqui para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Stefan Hem. E como sempre, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Gilson, um prazer estar com vocês e com você. O nosso convidado de hoje, ele é CEO e fundador da Intelipost. Nosso objetivo principal é falar um pouquinho sobre tecnologia em gestão de fretes. Menos custos, mais controle e melhores resultados. Sem falar que nós vamos falar também um pouquinho sobre como o e-commerce fez com que o crescimento aí da Intelipost, essa empresa que é referência em relação a prover soluções associadas ao comércio eletrônico e tecnologia logística omnichannel, falar um pouquinho como que ela fez esse crescimento ainda mais sustentável dentro desse ano de 2020 e 2021. Stefan, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que aqueles que acompanham aqui o bate-papo no GuiaCast, que eles conhecessem um pouquinho sobre você, sobre o nosso entrevistado. Eu sei que você iniciou sua carreira trabalhando na Irlanda, depois você trabalhou na Alemanha, trabalhou na Bélgica até ser radicado no Brasil em 2012. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como é que foi esse início da sua carreira profissional e o que te trouxe para o Brasil. É uma jornada longa, né, com vários países, mas ao final, né, tô aqui desde 2012, então eu achei no Brasil, né, depois de muita pesquisa, aquele lugar onde eu queria ficar, né, mas eu sou alemão, nasci e cresci na Alemanha, numa cidadezinha bastante pequena, de mais ou menos 20 mil habitantes, e com 16 anos passei um ano nos Estados Unidos, de uma família, né, americana, que eu não conhecia, era um intercâmbio muito intenso, né? E eu voltei para a Alemanha um pouco mudado, um pouco percebendo que o mundo é muito maior do que a minha cidadezinha do interior e querendo explorar o mundo. E é isso que eu fiz, né? Depois nos anos seguintes, eu estudei na Holanda, fiz o meu undergrad em inglês, mas a minha graduação lá na Holanda, com um tempo em Harvard, depois na França e na Turquia, e aí trabalhei um tempinho na Google na Irlanda, na IBM na Bélgica, e depois voltei para a Alemanha depois de muitos anos, né? Fora da Alemanha voltei e comecei a trabalhar em Berlim. Berlim é uma cidade incrível, muito legal, mas é uma cidade também um pouquinho diferente, né? Não sei se você já foi, né? Mas é uma cidade bem boa, acho que todo mundo tem que ir. E aí eu trabalhava lá num fundo de investimento em startups chamado Project A Ventures. É um fundo que faz pequenos aportes em pequenas empresas, Seed ou Series A. E eu adorei esse trabalho, adorei todo esse mundo startup e investir em uma nova empresa com toda essa energia, né, dos empreendedores, um monte de gente lutando contra, né, o mercado, com um super desafio, conquista. E eu me apaixonei por esse tipo de trabalho. Só que eu não gostei tanto da Alemanha, né, depois de tantos anos fora, e eu perguntei para o meu chefe na época, né, se tinha alguma outra opção, um outro lugar para trabalhar dentro dessa empresa. E eles abriram para mim que eles iam criar um escritório no Brasil e me convidaram, né, basicamente para ajudar a criar essa filial, esse escritório aqui no Brasil. Só que eu naquela época eu não tinha ido para o Brasil, não falava português, não conhecia ninguém. Então era meio que uma loucura, né, um desafio por si só.
Mas eu aceitei, adorei, né? O Brasil é um país maravilhoso, então eu fui em 2012, cheguei no Brasil e com cartão de crédito em uma mão, né? Passaporte na outra mão, e a partir disso começamos a criar um escritório, fizemos vários investimentos no Brasil, principalmente no ramo de e-commerce, né? Isso foi em 2012, foi um ramo super quente, né? Como está hoje novamente, né? Mas em 2012 foi super quente. E a gente investiu no e-commerce para produtos saudáveis e naturais, chamado Natui, que hoje faz parte do Mundo Verde. E também investimos numa empresa chamada Evino, que talvez alguns de vocês conheçam, né, que é uma das maiores empresas de vinho online. E aí uma parte do investimento do fundo, além do dinheiro, né, foi de me disponibilizar para a empresa, para eu, né, pudesse tocar alguma parte do negócio durante um tempo. E, por coincidência, eles achavam que alemão e logística ia, né, combina. Não sei de onde, mas na cabeça fazia sentido para todo mundo, para mim também. E aí eu achei isso legal, né? Entrar nessas duas empresas e começar a tocar a logística no dia a dia mesmo, trabalhando no chão da fábrica, no CD, armazém, contratando as pessoas, contratando os correios, desenhando o layout do armazém e realmente vivendo o dia a dia, né? Com todos os desafios e vitórias, né? E derrotas que existem. E aí, durante esse tempo, eu percebi que a logística no Brasil é um pouquinho diferente da Alemanha. A logística na Alemanha, acho que tem um grande player, né? Que chama DHL, e você trabalha com ele, tá tudo resolvido, assim, tudo. E quando eu entrei na empresa aqui no Brasil, eu achava que, né, ia ser fácil fazer a mesma coisa no Brasil, né? Eu, pessoalmente, achei ia ser muito simples de impressionar todo mundo, né? Mostrar como que eu sou bom, inteligente e tal. E aí, né, voltar pro fundo, ser promovido, ter aumento e tal, né? Toda essa ciência na minha cabeça. Então, eu entrei na empresa. E aí eu percebi que não existia DHL, tinha que contratar 20 transportadoras para entregar, não tinha nenhuma patronização, era tudo complexo, diferente. E aí isso me inspirou, né, a criar uma solução que podia atender melhor, né, todas as pessoas que estavam no meu papel, na minha posição, né. Então, ao final, eu achei o problema que a Intelibus resolve no meu dia a dia, na época que eu estava sofrendo esse problema. E não sei se a gente vai entrar um pouco mais, né, daquilo que é, né, o problema de verdade, né, mas enfim, eu sofri na própria pele e voltei para o fundo. Eu falei, olha, acho que esse é um mercado que a gente tem que investir. E aí o fundo falou, tá bom, beleza, né, mas não quis tanto. Eu falei, tá bom, então eu vou sair do meu emprego e eu vou criar essa empresa, né, de tecnologia chamada Telepost, junto com um sócio meu, né, brasileiro. E isso foi em 2014, né, depois de mais ou menos 2 anos no Brasil. Tomei a coragem, pulei na piscina, água gelada, né, e comecei a nadar, né, e tentar sobreviver. E como é que foi a sua adaptação no Brasil? Principalmente porque quando a gente considera a cultura alemã, né, a gente vê que o brasileiro ele tem uma cultura bem diferente que impressiona, né? Principalmente essa abertura que a gente tem, essa facilidade de comunicação que às vezes é um pouco estranha. Outros países gostam de manter distância, a gente não gosta de estar juntos, assim por diante. Você teve algum problema de adaptação? Ou simplesmente você já chegou, na verdade, querendo ficar, ou você tinha uma perspectiva de crescer profissionalmente e depois voltar para algum outro país e colocar em prática aquilo que você implementou aqui? Olha, quando eu cheguei, na minha mente eu ia ficar 1 ano. No máximo, assim. Até eu lembro muito bem que eu cheguei no Brasil e depois de 3 anos eu conheci uma francesa, né, e ficamos falando e ela falou pra mim, olha, Stephanie, eu tô aqui faz 5 anos, né, e nossa, tá muito legal e tal. E na minha cabeça eu pensei, nossa, 5 anos? Assim, né? Jamais que eu vou ficar 5 anos no Brasil. Jamais. Vou voltar. Vou para África, Estados Unidos, depois tal. Hoje eu tô aqui 9 anos, quase 10, né? Obviamente, essa opinião se mudou, né? Mas em relação à cultura, eu acho que é diferente, mas também é um pouco parecido, né? Acho que eu sou um alemão que, como eu morei em vários países já, ao longo da minha vida, eu tive que me adaptar várias vezes já, né? Então, eu não saí da cidadezinha do interiorzão da Alemanha para São Paulo, né? Eu fiz várias etapas antes, acho que isso me ajudou a me preparar
chegar melhor aqui no Brasil, estar mais aberto, dar um beijo, abraçar, tudo. Mas, obviamente, nem para tudo você consegue se adaptar, né? Então, um exemplo, né, é uma das coisas que eu tive que aprender logo no início foi, né, quando você fala com um cliente, um fornecedor, né, e a reunião tá maravilhosa e você sai com aquela sensação de, uau, eu fechei esse contrato assim, com certeza, esse cara vai ser meu próximo cliente e tal. E aí, né, combinamos, né, na reunião de, né, mandar um e-mail para se ligar daqui a 2 dias, né, para fechar o negócio. Às vezes essa ligação não vem, né? Às vezes esse e-mail não vem, né? E eu tive que aprender que realmente uma das coisas diferentes no Brasil é poder lidar com aquilo, né? Interpretar o que quer dizer, né? Não, eu vou te ligar amanhã, né? Que talvez queira dizer que não vou te ligar amanhã, né? Talvez depois de amanhã ou nunca, né? Um dos exemplos que eu gosto, né? Eu te ligo, a gente vai ver, a gente combina e tal, Isso, mas na verdade combina. o cara não tá interessado, mas ele não quer usar essas palavras. Isso, depois a gente faz o almoço no fim de semana, né? E eu bloqueei todo mundo no meu fim de semana, né? Pra poder almoçar com ele, né? Nunca aconteceu, né? Mas enfim, faz parte, acho que são coisas pequenas, né? Ah, mas tá excelente, né? A gente sabe que a IntelliPost tá crescendo cada dia mais e principalmente considerando que eu acho que o primeiro obstáculo foi o idioma, né? Como você falou no início, seu português tá muito melhor que o do Pierre, que eu já entrevistei ele, às vezes eu não entendi o que ele falava e quando eu mandava pro editor pra editar ali o nosso bate-papo, ele falava, Rodilson, o que que ele tá falando aqui? Eu falo, não sei, corta essa parte. Tira essa parte que eu também não entendi. Então eu acho que essa parte você superou, tá falando extremamente bem, tanto que às vezes a gente presta atenção pra poder ver que você tem sotaque. Muitas palavras que você fala não tem. Então, tá vendo como você Obrigado. Tá se adaptando e tá se abrasileirando, né? E colocando isso em prática dentro da IntelliPost. Falando um pouquinho da IntelliPost, né? Que você falou que ela é líder no segmento de tecnologia para gestão de transporte. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre ela, sobre os produtos, serviços, o que faz parte do portfólio da empresa e tudo que ela oferece no Brasil? O que eu percebi quando eu era o diretor de logística dos 2 e-commerces foi 2 principais problemas, né? Primeiro, a logística faz uma diferença enorme na taxa de conversão do e-commerce. Imagina você como consumidor e você vai para um site, você navega, você encontra um produto, coloca ele no carrinho, vai para o checkout e chega naquela hora de colocar o CEP. Aí você coloca o CEP, calcula o frete e percebe, uau, esse frete custa mais do que o produto ou demora 10 dias para entregar. Em São Paulo, ninguém compra mais coisas, né, que demoram 10 dias para entregar. Então, o consumidor, ele abandona o carrinho muito durante essa etapa do checkout. Então, o que a gente percebeu foi que 44% dos consumidores abandonam o carrinho naquele momento do cálculo de frete. Isso quer dizer que se a gente pudesse melhorar as opções, a logística aqui naquele momento, o e-commerce poderia vender 44% a mais, sem fazer nada diferente. Só mudar essas opções, né, garantir que tem uma entrega barata, uma entrega rápida e talvez uma entrega com retirada em algum lugar. Isso aumenta muito a taxa de conversão e assim aumenta a taxa de vendas do próprio e-commerce. Então é uma alavanca bastante forte e bastante poderosa. Então isso foi o primeiro problema que eu percebi lá sendo e trabalhando no dia a dia. O segundo problema foi que 60% das ligações no meu atendimento eram sobre o processo de entrega, né? Ou seja, consumidores ligando para perguntar, olha, cadê o meu pedido? Não chegou, está atrasado, está danificado. E a gente entendeu que faltava uma grande visibilidade do processo de entrega. Então, eu também percebi isso, né? E aí, voltando para o fundo na época, né? Depois da Evina e da Natur, eu falei, olha, eu acho que sim, aqui temos um mercado, temos 2 problemas bastante grandes, né? Bastante significantes. Se a gente poderia criar uma solução, um produto, uma tecnologia que calcularia em tempo real as melhores opções de entrega para o consumidor, a gente consegue aumentar a taxa de vendas e depois a gente traz visibilidade e transparência no processo de entrega e ali a gente consegue reduzir a taxa, né, de interação com o atendimento e aí aumentar a satisfação dos consumidores. Então foi mais ou menos isso que a gente percebeu e que a gente depois construiu como produto, né, IntelliPost. IntelliPost hoje tem, né, o produto
principal, né, o TMS, Core, como a gente chama, tem 5 produtos, né, que é o cálculo de frete, um módulo de operação, ou seja, ajudando a empresa a imprimir a etiqueta e chamar a melhor transportadora, o rastreamento, né, que traz a visibilidade do processo de entrega, a logística reversa, que ajuda, né, na troca e devolução, e por último, a auditoria da fatura da transportadora, que também ajuda a reduzir custos. Esse é o overview principal do portfólio do nosso produto. Isso, assim, não mudou desde os primeiros dias. A gente está se aprofundando cada vez mais, entrando em mais detalhe, abraçando mais essa causa de criar uma solução robusta para o mercado. Tá aí, pessoal, o IntelliPost, acho que dá para entender claramente o que faz parte do portfólio da empresa, principalmente associado a todos esses serviços, né, que a própria empresa oferece, né, frente ao que a gente falou, cálculo de frete, né, modo operacional, rastreio, logística reversa e auditoria de fatura. Então, dando continuidade, né, falando aí da IntelliPost, tecnologia e gestão de fretes com a IntelliPost. Em 2020, vocês captaram investimento de 130 milhões, né, e iniciaram um movimento de consolidação com o grupo, né, em grupo com a fusão e aquisição de 2 empresas, que é a Agile Process, que traz soluções de roteirização, e a PHQ, que traz soluções de pontos de coleta. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essas soluções complementares referente a essas aquisições, o que essas empresas vieram para agregar o portfólio da IntelliPost. A gente sempre pensava em, né, virar uma empresa maior, um grupo maior e criar várias soluções, né? Só que aí a pandemia chegou e acelerou todo esse plano. A gente acabou fazendo 2 transações, né, 2 operações no mesmo ano, né, em 2020. E é bastante simples, né? A maioria dos nossos clientes são empresas médias e grandes. Essas empresas, elas têm algumas necessidades bem particulares, né, que os pequenos e médios talvez não tenham. E uma dessas é que um grande varejista, ele contrata os Correios, contrata a Log, a Total Express e uns 10 a 20 outras transportadoras. Mas, além disso, ele tem uma solução de uma frota própria, né, que são basicamente carros próprios, né, que ele ou compra, aluga ou contrata do mercado. Essa frota própria, ela faz coisas como a entrega no mesmo dia, a entrega no dia seguinte, ou entrega de itens com bastante valor. E para operar e para gerenciar essa frota própria, precisa ser de uma outra solução, outro produto, que se chama roteirização e um comprovante de entrega, uma visibilidade em tempo real. E a gente tentou fazer isso dentro de casa durante uns anos, né? E a gente percebeu que não é uma coisa fácil. Muitas vezes, quando você começa uma coisa, nova iniciativa, você não sabe o quanto difícil está realmente esse problema, esse desafio. E depois de tentar algum tempo, a gente desistiu, literalmente, e a gente se juntou com a Agile Process, que é a maior empresa do mercado de e-commerce hoje, né, de roteirização, o Last Mile, que trabalha com grandes transportadoras e grandes clientes, né, gerenciando milhões de pedidos por mês. Então a gente se juntou, e aí um cliente grande hoje ele pode usar a IntelliPost para gerenciar os Correios, a Log, a Total Express, e a Agile Process para gerenciar a frota própria dele. E geralmente são ali uns 30% do volume passa pela frota própria. Essa foi a primeira empresa, que é na Agile Process, do Evilásio, que continua com a gente, está crescendo, estamos investindo muito, né, para criar uma visão de produto em conjunto. Eu já mandei mensagem pro Evilásio, o Pierre já me mandou o contato dele, eu mando mensagem, vamos gravar, ele não me responde, aí, Evilásio. Vou te dar a oportunidade aqui ao vivo, falando direto com o Stefano, pra gente falar um pouquinho especificamente, né, da Agile Process e falar um pouquinho dessas soluções que ela traz, né, dentro desse contexto aí da IntelliPost. Ele tá vendendo muito, sabe? Não tem tempo. Mas não, vamos obviamente, né, estabelecer o contato ali. Mas a Agile foi a primeira empresa. E a segunda, depois foi a PHQ, que é a maior empresa de pontos de retirada do Brasil, que tem uma rede de mais do que 2.000 pontos, né? Todas as cidades do Brasil. E eles transformam lojas pequenas, como uma floricultura, loja de conveniência, em mini depósitos para o e-commerce, né? Então, o próprio consumidor, ele consegue comprar algo online, em vez de receber em casa, optar por retirar isso dentro de um lugar perto da casa dele. E isso, muitas pessoas, né, estão nessa situação porque eles não têm porteiro, só tem porteiro eletrônico, talvez moram numa casa,
não sempre tem alguém em casa, ou até algumas coisas, né, principalmente os estudantes, né, talvez o pessoal mais novo que mora com os pais, talvez não quer mostrar para os pais que de novo comprou um novo jogo da PlayStation, né. Então, tem vários casos de uso, e isso está crescendo enorme, muito rápido também, acelerado pela pandemia. Ou a própria comodidade. Às vezes, se você trabalha em algum local, claro que não agora, que tem muita gente em home office, mas às vezes você trabalha num local que tem pontos de retirada ali da Pega Aqui que é mais próximo, mais fácil para você retirar do que entregar na sua casa. Eu, por exemplo, até pouco tempo atrás eu morava num apartamento que não tinha porteiro. Então sempre tinha esse tipo de dificuldade que quebrava o interruptor, quebrava ali, e às vezes a pessoa não conseguia falar comigo. Falava que ia entregar, eu perdia uma entrega porque o interruptor estava quebrado, não estava funcionando. Então isso é um tipo de modalidade que está crescendo bastante. E inclusive é um tema que não se fala muito hoje. A gente está ouvindo falar que está crescendo esse tipo de solução associada a isso, mas não é um tema que eu ouço falar muito em podcasts, em vídeos e assim por diante. Então é até um espaço que eu gostaria de dar também para a empresa Pega Aqui, para posteriormente a gente bater um papo e entender um pouco mais como funcionam essas soluções. Que bom, sim, com certeza. Acho que você explicou muito bem o que é, qual o benefício. Então, agradeço o teu apoio ali. Mas, realmente, é uma coisa que está crescendo muito e eu vou te falar, daqui a pouco todo mundo vai saber. Por quê? Nós vamos lançar um novo serviço de logística reversa em breve, deve ser ainda esse ano, porque hoje a única maneira de retornar um produto no e-commerce é pelos correios, ou seja, pegar o produto, ir numa agência dos correios, esperar na linha, na fila, e depois 2 horas, né, volta para casa. E a Pega Aqui vai criar uma solução muito robusta, e aí todo mundo vai perceber mesmo. Falando um pouquinho de clientes, né, eu gostaria de entender quem são os clientes aí da IntelliPost, aqueles que você pode compartilhar. Eu até falei um pouco no início, né, os clientes, e como que funciona esse envio de pacotes para os destinatários no Brasil. Os nossos clientes são médios e grandes e-commerces no Brasil, desde, você mencionou uma rede estabelecida, grande, né, como uma Renner, até um e-commerce puramente online, como, por exemplo, a Amaro. E tem também alguns operadores logísticos, como o Infracommerce, a Piroito, ou próprios marketplaces, né, como Via Varejo e outros. Então, a gente está bem inserido no ramo do e-commerce, atendendo quase todos os tipos de participantes na cadeia, e a gente oferece o nosso produto, os nossos produtos, aliás, né, plural agora, com essas outras 2 marcas, para todos os clientes, né, e você pode, né, contratar uma parte, um módulo ou todos, né, sempre conforme exatamente a necessidade do nosso cliente. Ô, Stefan, uma vez que nós falamos de clientes, né, a gente sabe que vocês oferecem serviços de cotação de frete, atividades operacionais, entrega, torre de controle e assim por diante, que são diversas soluções que fez bastante diferença, principalmente agora nesse momento de pandemia, frente ao crescimento. Que é falando exatamente dessa etapa da aquisição do produto, né? Que a gente sabe que hoje em dia as empresas elas querem ter uma solução que seja plug and play, né? Então, são soluções que a gente sabe que tem que estar na nuvem, cloud e assim por diante, sem compra de equipamentos, né? Eu acho que facilita todo esse processo ali de aquisição. E no caso de vocês, como que funciona essa etapa? A gente é uma empresa do novo paradigma cloud, SaaS, né? Então a gente tem todos os nossos servidores na nuvem. Hoje tem um parque bastante extenso, né, de centenas de servidores, tanto na Amazon quanto na Google Cloud, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, para ter uma redundância, porque a gente está trafegando ali milhões de pedidos por mês e muitos dados, né, dentro dos nossos servidores. Então a gente tenta, né, facilitar essa parte o máximo possível, né, a contratação e basicamente o nosso modelo de negócio você paga o que você usa. Então, se você não usa, você não paga. E como está dividido ou distribuído em relação à estrutura da empresa atualmente? Assim, falando de funcionários, produtos e serviços, todo o framework que a empresa oferece aí no Brasil. Como que tem essa distribuição? Só para a gente entender um pouco, né, dos funcionários e as pessoas que estão envolvidas, né, nesse processo dentro da empresa. Claro, com certeza. Hoje a gente tem 300 colaboradores no grupo inteiro, mais ou menos 100 pessoas na área de tecnologia e produto, e a gente trabalha 100% remoto hoje, né, em casa. Desde o início da pandemia, a gente não voltou. Assim, vamos ver como a gente vai trabalhar daqui para frente. Né? O nosso escritório principal a gente tem ainda, está vazio, mas está na Paulista, aqui em São Paulo. E a gente tem um outro escritório em Florianópolis, né, que é o escritório da Agile Process.
Vamos manter esses dois escritórios de uma forma ou outra. A gente não desenhou ainda esse plano de como que nós vamos voltar, se a gente voltar, como, quando. Isso está um pouco mais para frente. É importante agora, né? Se vacinar, ficar bem, ficar saudável. Mas acho que esse é um pouco o layout, né? A estrutura da empresa, e estamos crescendo ali. Se você conhece uns 50 desenvolvedores que querem emprego, estamos aqui, tá? Essa é a parte difícil, né? Conseguir desenvolvedores. E se falando que você falou exatamente de crescimento, eu queria entender um pouquinho, né, como que a pandemia ela acelerou a logística de e-commerce da empresa, né? E se falando exatamente como que esse modelo, né, 2020, 2021, o que trouxe, né, em relação à pandemia, esse crescimento, principalmente uma vez que a gente sabe que as empresas elas tiveram que partir para o online, muitas delas tiveram que se reinventar, muitas delas tiveram que buscar soluções em empresas competentes que trouxessem essas soluções, como a Intelipost. Como é que isso funcionou para vocês? A pandemia mudou tudo para todo mundo nesse mercado de e-commerce, inclusive para nós e para os nossos clientes. Foi um crescimento absurdo, rápido, não planejado, que fez com que o mercado precisou se reinventar. E nós também fizemos isso de certa forma, né? Nós conseguimos, de repente, né, implantar soluções 100% remotamente, a gente conseguiu fazer vendas 100% online, a gente conseguiu contratar novas pessoas para o time, treinar elas e continuar a construção da nossa casa 100% online. Então, mudou muita coisa, o mercado cresceu mais ou menos 80% de um ano para o outro, a gente também cresceu isso um pouco mais até, e isso também mudou a forma de como a gente fez quase todos os processos internamente. A gente teve que refazer todos os processos por causa do volume e por causa do home office, né? Então foi algo bastante cansativo, estressante, acho que para todos nós no mercado, mas foi absolutamente necessário, e hoje a gente está, né, mais forte e mais preparado, né, para um crescimento futuro. E você acha que teve alguma tecnologia ou modelo de negócio que aflorou mais nesse momento de pandemia, que você acha que veio para ficar, principalmente agora, frente... A gente sabe que, por exemplo, você falou do online, mas muitas empresas a gente sabe que vai ocorrer ainda mais. É claro que tem muita gente que quer voltar para o escritório. Eu acho que no início as pessoas pensaram assim, não, trabalhar de casa é ótimo. Mas hoje a gente já está no momento em que as pessoas já pensam assim, não, trabalhar em casa é ótimo, mas ficar um pouquinho no escritório também é ótimo. Então a gente sabe que vai ter um meio híbrido ali de trabalho, né? E no caso, alguma tecnologia, algum modelo de negócio que você acha que veio para ficar, principalmente nesse momento que a pandemia ela trouxe essa necessidade de mudanças? Acho que muitas, né? Muitas formas de colaboração online vieram para ficar. Mas no nosso mercado específico, acho que tem algumas mudanças que são muito positivas que vieram para ficar. Um exemplo disso é a logística sem papel. Antes da pandemia, o motorista tinha que imprimir 10 folhas de papel por pedido para entrar, né, na rua, entrar no processo de entrega e completar a entrega de forma bem sucedida. Hoje em dia, tudo isso virou digital. Inclusive, não sei se você já reparou, mas muitos e-commerces não imprimem mais a nota fiscal naquela bolsa, né, do lado do pacote, mas sim imprimem essa nota fiscal na própria etiqueta. Então, isso é um modelo bastante claro de como que a pandemia ajudou a reduzir o consumo de papel, reduzir o lixo, né, que está sendo criado, né, e aumentou a produtividade de todo mundo. Então, foi super positivo e, assim, acho que super bom para todo mundo. A gente vai ver cada vez mais exemplos desse de digitalizar um processo análogo, né, um processo antigo, de forma positiva e otimizada para todo mundo. Excelente exemplo. Acho que essa parte mesmo, principalmente que hoje em dia teve muito cuidado, né, das pessoas não precisar assinar nada. Então a gente sabe que hoje em dia você faz tudo através do próprio equipamento eletrônico, né? Então hoje acho que isso é bastante importante, algo que veio para ficar, e é excelente você estar trazendo isso pra gente. Stefan, relacionado a perspectivas, a gente falou um pouquinho que a empresa ela vem crescendo, né, no decorrer dos anos, principalmente nesses últimos 2 anos. Aquisições, né, investimentos e assim por diante, fizeram com que a empresa, né, ela se tornasse uma empresa referência associada a essa parte de e-commerce. E relacionado a perspectivas econômicas, perspectivas futuras, considerando todo esse impacto frente à pandemia, qual que é o cenário que vocês têm trabalhado frente ao planejamento da empresa, né, para os próximos anos? O que podemos esperar da Intelipost, não só no ano de 2021, mas nos anos para frente, considerando aí, conforme você falou, né, viu? Agora no Brasil tá aí para ficar, se abrasileirou, vamos dizer assim, né? E agora o que a gente pode esperar da empresa aí para os próximos anos? Principalmente que ela já tem demonstrado toda essa pretensão de ser uma referência dentro desse mercado que vocês estão.
Olha, eu acho que a gente está inserido num mercado que vai crescer, que vai triplicar nos próximos 3 anos. Isso é uma tendência macro que todos os países do mundo seguiram e o Brasil também vai seguir, né? Então, para dar uns exemplos, alguns dados, né? Quando você compara a penetração do e-commerce no varejo total, antes da pandemia, o Brasil estava mais ou menos em 3%. Com a pandemia, a gente foi para 8%, ou seja, 8% do varejo total, da renda total do varejo, é transacionado pelo e-commerce. Então, 8%. Dobrou quase de um ano para o outro por causa da pandemia. Mas se a gente for olhar para os Estados Unidos, esse número já está em 15% a 20%. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. E se a gente for olhar para a China, na China está em 40% a 50%, ou seja, quase a metade. Então, o Brasil está ainda numa fase muito imadura, né, do desenvolvimento do mercado. Então, logo, nos próximos 2, 3 anos, nós vamos ver esse crescimento grande do mercado, onde a gente vai atingir também uns 15%, 20% de penetração do e-commerce. E nós, como player, acho que o fundamental e importante dentro desse mercado, nós também vamos acompanhar. A gente vai fazer tudo, né, obviamente, para acompanhar esse crescimento e talvez até crescer mais rápido do que isso, né, se der. Mas é um cenário bastante otimista para nós como companhia. Pessoal, só lembrando a todos o nosso tema, tecnologia em gestão de fretes, onde a gente trouxe a experiência da IntelliPost e tudo que ela oferece aí no mercado associado à logística, principalmente ao e-commerce. Stefan, entrando nas nossas perguntas finais, eu vi no seu perfil do LinkedIn que você atua como diretor da Bralog, é mentor da Startup Farm, além de professor da CoinSchool. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho da sua experiência, né? Como é que essas experiências têm ajudado e agregado na sua carreira profissional? Eu acho sempre muito importante de estar presente no ecossistema onde você atua, e essas 3 associações, né? A Abralog é a maior associação logística do Brasil, estou participando nela faz 5 anos e mais recentemente também como, né, diretor. Também numa outra vertente, né, como nós somos uma startup, eu também adoro ajudar outros startups em virar uma empresa grande, em ter um crescimento forte. Eu gosto de ajudar os outros. E também, como professor na CoinSchool, eu ajudo um pouco na educação do mercado, né, sobre a logística, sobre como crescer, sobre, né, as dicas, né, os truques que você não consegue ler online, que você precisa ouvir de alguém que tem experiência. Então, para mim, isso é muito importante, né? Eu acho que é algo talvez mais pessoal do que profissional. Eu acho que a própria empresa IntelliPost não se beneficia, né, disso, com certeza não diretamente, mas eu me sinto bem, né, conhecer muita gente, ajudar e consigo dormir com um sorriso, né, que eu, né, ajudei umas pessoas ao longo do dia. Mas como dizem, quando você ensina, você aprende muito mais. Então aí você já tem todo um crescimento associado a você estar ensinando e aprendendo cada vez mais para colocar em prática, sim, dentro da empresa. Dentro da Abralog, você já tem todo um network necessário que você também está ali no convívio de outras pessoas mais experientes ou menos experientes, você também pode agregar tanto para cima quanto para baixo. E principalmente nessa parte também, em relação ao que você falou, né, a mentoria associada à startup, é um aprendizado em pessoas que vão a ter você como um líder, como aquelas pessoas que o incentivaram e ajudaram a crescer, que futuramente pode estar até trabalhando com você. Então, eu vejo bastante coisa interessante frente a tudo que você está fazendo. E para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de trazer uma pergunta final, que eu sempre faço para todos os nossos convidados. Eu gostaria que você pudesse estar indicando para a gente algum conteúdo, né, um filme, um podcast ou algum livro, se quiser, algum conteúdo que você acha que influenciou a sua carreira profissional, você poderia estar indicando para todos aqueles que acompanham aqui o GuiaCast. E não pode ser em alemão, né? Não? Tá bom. Acho que sim, quem começa uma empresa nova, acho que tem que ler o livro The Hard Things About Hard Things, né, que é a bíblia de todos os empreendedores, todos os dilemas que um novo empreendedor enfrenta, e tem, acho que uma série de lições, é muito prático esse livro, eu adoro esse livro. Para quem está numa empresa um pouco maior já, que enfrenta outros desafios, né, que talvez não são sempre existenciais, acho que tem
um livro muito bom do Andy Grove, chama High Output Management, que é muito bom sobre o estilo de liderança, né? Num ambiente mais profissional, que eu adoro. E por último, né, talvez um conteúdo online que eu adoro. Existe um site chamado Hacker News. Não sei se vocês conhecem esse site. Só buscar no Google. Esse é o meu site preferido. Todo dia de manhã eu entro nele para ler as notícias lá. Um site que fala sobre startups, tecnologia, de todos os lados. É o famoso primeiro site que eu abro de manhã, antes do WhatsApp. Excelente, eu não conhecia esse site. Então, pessoal, tá aí, ó, as 3 indicações do Stefan: The Hard Things About Hard Things. Segundo, High Output Management. E terceiro, como ele falou, do portal, né, Hacker News, que vai ser um portal que eu vou começar a dar uma olhada, né, pra poder... Né, se eu gostar, eu te falo, ó, tô acompanhando agora também todo dia. Por favor, me avisa. Hacker News, e se você não gostou, também me avisa, tá? Pode deixar. Stefan, essa foi minha última pergunta, né, de como sempre eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade de estar contando as suas histórias aqui no GuiaCast. Gostaria que você pudesse fazer pra gente as suas considerações finais e também deixar os seus contatos para todos aqueles que estão nos acompanhando. Claro, perfeito. Acho que os meus contatos é stefan.hen@intelipost.com.br. E como consideração final, obrigado pelo espaço, pelo tempo, foi muito bacana. Se eu consigo ajudar com alguma coisa, estou aqui para, independente do que for, sendo novo empreendedores, sendo varejistas precisando melhorar a logística, ou, né, talvez alguém, né, que queira saber mais sobre a Alemanha, enfim, estou aqui. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber o Stefan Hem, que é CEO e co-founder na Intelipost, onde falamos sobre o tema tecnologia e gestão de fretes com a Intelipost. Lembrando que se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário sempre em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Stefan Hem, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.